estudante! Eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Dê o seu like e compartilhe, assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos. E para ter um melhor aproveitamento da aula deste vídeo, eu recomendo que você acesse o link na descrição, ok? Vamos à nossa aula. O assunto desta aula, deste vídeo, é classes e ordens, continuando, dando prosseguimento ao sistema numérico decimal ou de base 10, referente ao conjunto dos números naturais, ou seja, é a forma organizada como o conjunto dos números naturais é contado. Então ele segue uma contagem que é o sistema decimal. E neste caso, explicando classes e ordens referente ao valor posicional de cada algarismo. Então, o que são classes e ordens? Classes e ordens é uma forma organizada de a gente entender como é a posição de cada algarismo no número. Cada algarismo no número possui uma classificação, ok? Por exemplo, eu tenho um número aqui 325, composto por 3 algarismos. Então, sempre nos baseando, a contagem, essa análise é sempre feita da direita para a esquerda. Então, este é um exemplo 325, ok? Então, cada algarismo aqui tem um valor posicional, conforme a posição em que o número apareça. Então, por exemplo, aqui temos o 5, que é classificado como unidade, temos o algarismo 2, classificado como dezena, e o 3, classificado como centena. E existe uma outra observação referente ao sistema decimal, em relação à posição dos algarismos, que é o seguinte: da direita para a esquerda, o número é pelo menos 10 vezes maior que o número anterior. Okay? E para entendermos melhor isso, a gente precisa voltar ao sistema de base 10. Okay? Por exemplo, essa operação matemática aqui, em que nós temos em cada parcela a base 10. Aqui o algarismo 3, o algarismo 2 e o algarismo 5. Então, como são 3 algarismos, nós temos 3 parcelas, e em cada parcela nós temos a potenciação de base 10. Então, por exemplo, 10 elevado a 0 vale 1. 10 elevado a 0 vale 1. 10 elevado a 1 vale 10. 10 elevado a 2 vale 100. Então, observe, esse número posterior, que é a base 10 elevado a 1, é 10 vezes maior que o anterior. Se a gente observar aqui o 100 é 100 vezes maior que o anterior, que vale 10. Então veja, dependendo da posição, o número que vem a seguir, ele é pelo menos 10 vezes maior que o anterior. No caso aqui, como nós temos os algarismos em cada parcela, então, aqui, por exemplo, 1 vezes 5, 5. Aqui, 10 vezes 2, 20. Então, você observe que 20, com certeza, vai ser bem maior que 5. E a gente tem certeza de que pelo menos 10 vezes será maior em relação ao anterior. Ok? Então, em relação à base 10, a gente consegue entender porque o próximo algarismo, imediatamente, ele é 10 vezes superior, 10 vezes maior. Ok? E aqui está o resultado de cada parcela. Então aqui 300, 20 e o 5. E aí a gente chega
uma soma 325. Então veja, nós estamos estudando um número que é o número 325, e a gente fez uma demonstração decompondo esse número para demonstrar por que o sistema decimal também é chamado de base 10 e para demonstrar por que cada algarismo que vem a seguir, ele é pelo menos 10 vezes maior que o anterior. Ok? Aqui está uma tabela referente a classes e ordens. Tá? Então temos aqui a letra C, a letra D, a letra U. Então a letra U significa que é a coluna das unidades. A letra D, a coluna da dezena. E a letra C, a coluna da centena. Então é muito fácil identificar cada posição aqui na tabela, ok? Essa tabela, ela é chamada de classe das unidades. Também ela pode ser chamada de primeira classe ou pode ser chamada de classe simples. Então, essa tabela aqui é a maneira como o número ele é classificado, né? Ou seja, esse número tem o seu algarismo, e cada algarismo tem uma posição, por isso a classificação, ok? Então, por exemplo, a coluna das unidades é chamada de primeira ordem, ok? Aí temos a segunda ordem das dezenas, temos a terceira ordem da centena, ok? Então, por exemplo, o número 325 que estamos estudando, ele é sempre, lembrando que a gente sempre classifica da direita para a esquerda. Então aqui, o primeiro algarismo da direita para a esquerda é o número 5. Então o 5, portanto, é o algarismo que faz parte das unidades. Ok? Próximo número, próximo algarismo, o algarismo 2, de acordo com a tabela, ele faz parte da dezena. O algarismo 3, ele faz parte da centena. Então veja, o número natural, ele segue uma classificação, ele segue uma organização e, portanto, cada algarismo tem a sua ordem, tem a sua classificação e também o seu valor posicional. Então, o algarismo 5, ele tem um valor posicional referente à unidade. Ele vale 5 unidades. O algarismo 2 tem um valor posicional referente à dezena. Ele vale 2 dezenas. E o algarismo 3 tem um valor posicional referente à centena. Ele vale 3 centenas. Então, sempre nessa ordem, a gente classifica da direita para a esquerda, ok? Sendo que cada coluna, cada ordem, né, ele possui um máximo, né, de valor que ele pode ter. Então, por exemplo, aqui na primeira ordem das unidades, a gente pode ter no máximo 9 unidades. Aqui na dezena, a gente pode ter no máximo 9 dezenas. E aqui, no máximo, que é a centena, a gente pode ter no máximo 9 centenas. Então, por exemplo, o número 325, ele tem até 5 unidades. Mas se ele tiver acima de 9 unidades, por exemplo, ele tiver 10 unidades, o 0 passa a ficar aqui, né, referente às unidades, e o 1 ele passa imediatamente para cá, ele passa para a coluna da dezena. Então, fica caracterizado como uma dezena. Tá? Número 12, por exemplo. O 12 não pode ficar aqui, são 12 unidades, ok? Ele não pode ficar aqui. Quem pode ficar aqui, sempre da direita para a esquerda, é o número 2. Então, 12 unidades. O número 1 vem para a dezena, para formar uma dezena, ok? Por isso aqui o máximo, estou especificando aqui o máximo de unidades, o máximo de dezenas e o máximo de centenas em respectivamente, em cada coluna, ok? Um exemplo, vamos associar unidades com quaisquer objetos. Por exemplo, uma cesta contendo 5 laranjas. E aí nós vamos adicionando uma laranja de cada vez. 6, 7, 8, 9, 10. Quando se chegar em 10 laranjas, nós teremos então uma dezena. Uma dezena equivale a 10 unidades, 10 objetos ou 10 laranjas, por exemplo, né?
Então, se alguém disser para você que na cesta há 10, melhor dizendo, que há uma dezena de laranjas, você já sabe, se associa facilmente com 10 laranjas, 10 objetos. Por exemplo, 16 unidades. 16 unidades a gente pode traduzir para uma dezena mais 6 unidades, porque uma dezena tem 10 unidades mais 6 unidades, total 16 unidades. 20 unidades ou 20 laranjas equivale a 2 dezenas, ok? Então, uma dezena, podemos entender que são 10 laranjas. 2 dezenas, 20 laranjas. 3 dezenas, 30 laranjas. Porque se uma dezena equivale a 10 laranjas e a gente tiver 2 dezenas, então 10 mais 10, total 20. Não há necessidade sequer de fazer a operação matemática de soma. Basta você entender que são 3 dezenas, por exemplo, é só acrescentar o zero, que é igual, né, que a gente consegue traduzir a quantidade para 30 laranjas, no caso aqui, que é o nosso exemplo, ok? Fácil de entender, não é? Uma centena, por exemplo. Uma centena é equivalente, é igual a 100 unidades ou 100 laranjas. 2 centenas a 200 laranjas, 9 centenas a 900 laranjas. E, como eu disse, é muito fácil, você não precisa nem fazer uma operação matemática de soma, né? Então, por exemplo, 2 centenas são 200 laranjas, porque se uma centena é igual a 100, então, e mais uma centena são 2 centenas, então 100 mais 100 igual a 200 laranjas. Mas é muito simples você pensar. 2 centenas, quantos objetos são? Acrescento 2 zeros. 200. 200 laranjas. Como é 100, evidentemente que são 2 zeros que seria acrescentar. Então, 4 centenas. 4, 2 zeros, 400 unidades ou 400 laranjas. Tá? Muito fácil de entender, não é mesmo? Mais uma vez aqui a nossa tabela de classificação, né, referente à posição dos algarismos. Então, o algarismo 5 sempre da direita para a esquerda, o algarismo 5 faz parte da unidade, não é isso? O algarismo 2 faz parte da segunda ordem e classificado como dezena, né? O algarismo 3 faz parte da centena, que é a terceira ordem, ok? Então, aqui, por exemplo, né, 5 unidades, tá? Lembrando que vai até 9 unidades. Então, aqui tem 5 unidades, é o algarismo que faz parte do número 325. Aqui nós temos 2 dezenas. 2 dezenas equivalem ao quê? A 20 unidades, portanto 20 aqui. 3 centenas, algarismo 3. 3 centenas equivale ao quê? A 300 unidades, portanto 300 aqui. Então 300 unidades aqui, 20 unidades aqui e 5 unidades aqui. Então se a gente somar 300 mais 20 mais 5, né, olha o resultado, 325. Então veja, essa classificação que a gente fez é para nós entendermos exatamente o que significa a posição de cada algarismo no número. Daí sistema numérico decimal, daí base 10. Okay? Então o que a gente fez aqui foi decompor o número 325 para entendermos a classificação de cada algarismo, para entendermos o valor posicional de cada algarismo no número. Claro que você, ao ler um número, por exemplo, como esse 325, não precisa ficar analisando se é unidade, se é centena ou dezena necessariamente, ok? Mas esse conhecimento é fundamental para que você entenda ou saiba ler um determinado número. E esse assunto ficará para o próximo assunto da próxima aula, ok? Bom, amigo estudante, terminamos a aula deste assunto, a aula deste vídeo. Procure rever a aula deste vídeo, porque assim você entenderá cada vez mais.
compartilhe, dê o seu like, ok? Até a próxima aula.